Olá, prazer, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de questões referentes à biologia. E eu trouxe uma questão aqui do Enem de 2016, que o enunciado vai trazer um texto que é muito relevante para a gente conseguir responder essa questão. E o texto vai dizer o seguinte: uma nova estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o Congresso Internacional de Medicina Tropical no Rio de Janeiro em 2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de teste. O objetivo do programa é cessar a transmissão do vírus da dengue pelo Aedes aegypti, que é o vetor, né, a partir da introdução da o nome da bactéria, que é naturalmente encontrada em insetos nas populações locais de mosquito. Quando essa bactéria é introduzida no Aedes aegypti, atua como uma vacina, estimulando o sistema imunológico e bloqueando a multiplicação do vírus dentro do inseto. Isso é muito importante. Então, a exposição a essa bactéria, que é naturalmente um patógeno desse grupo, ele vai estimular o sistema imunológico atuando como vacina, entre aspas, porque eu tenho um patógeno estimulando o sistema imunológico para outro patógeno, por isso que é vacina entre aspas, porque a vacina vai funcionar quando eu estou sendo exposto àquele patógeno, para criar uma memória imunológica para aquele mesmo patógeno quando eu for exposto a ele na sua forma natural. A vacina geralmente, só abrindo parênteses, a vacina geralmente é a exposição ou a parte de um vírus ou bactéria, ou ao vírus e bactéria atenuado, ou seja, a sua atividade reduzida, atividade que vai provocar a resposta de doença, certo? Então, quando eu uso essa exposição a essa minha bactéria, que naturalmente é um patógeno naquele organismo, para reduzir, para reduzir o efeito daquele organismo como vetor de uma doença, qual é esse processo, então? Qual é o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? O conceito é controle biológico. A própria palavra ela já é muito explícita e clara sobre que conceito fala. É o conceito de controle biológico. Então, em linhas gerais, o controle biológico é um fenômeno natural, o qual consiste no controle do número de plantas e animais pelos seus inimigos naturais ou introduzidos. Quais são esses inimigos naturais? São os parasitas, são os patógenos, vírus, bactérias ou fungos, são os predadores naturais e são os competidores. Então, de certa forma, esses organismos que atuam em nós, por exemplo, que podem ser prejudiciais para nós, eles ajudam a que aquela população não cresça demais. Um exemplo claro é a população humana. A população humana é uma população grande, né? Lembrando que nós somos animais como qualquer outro animal. E a gente tem um inchaço populacional muito grande. Por quê? Porque, de certa forma, a gente burla os meios naturais de controle biológico. Através do quê? Através da medicina, por exemplo. Com a produção de vacinas, de medicamentos. A gente faz com que esses controles naturais, para que a nossa população reduza, não sejam tão eficazes, certo? E sendo que essas situações são naturais, é seleção natural. Então, a gente burla a seleção natural. E um exemplo aqui de algumas problemáticas que isso pode trazer, de algum tipo de utilização do controle biológico, é nas plantações, que eu introduzo uma espécie, quando eu introduzo uma espécie exótica. Que é uma espécie exótica? É uma espécie não natural daquele local. Eu tenho um exemplo aqui de uma plantação, e essa plantação está sofrendo com a infestação de um besouro, o coleóptero. Está acabando, está reduzindo a minha produtividade, certo? Então eu sei que existe um sapo que não é natural daquele lugar, mas naturalmente ele é predador desse coleóptero. Então eu introduzo essa espécie exótica, que é esse sapinho, para reduzir a minha população de besouro. Só que eu não vou ter controle da dispersão desse sapo. Eu não vou conseguir fazer com que ele fique somente naquela área da minha monocultura, da minha plantação. Então ele vai acabar invadindo as áreas que circundam aquela região de plantação. Ele vai invadir áreas de floresta natural e floresta nativa, e eles vão competir por recursos com a espécie natural, vão se tornar predadores de espécies naturais
de lá e eles vão acabar, em alguns casos, tendo vantagens sobre algumas espécies naturais. Então, isso é alguns problemas da técnica de controle biológico. E ela é muito mais usada do que a gente imagina. Existem muitos outros exemplos, mas eu não posso dar agora. Mas por que é importante saber isso? Porque essa é uma técnica que ela é tratada como a técnica mais sustentável, sim, comparado com o uso de agrotóxicos, de inseticidas, né, para esse exemplo, é melhor. Só que existe também alguns problemas, que é nesse caso de introdução de espécies exóticas. Então, não é uma técnica 100% favorável à natureza. Tem que ser muito bem avaliado e estudada a situação, certo? Então, espero ter ajudado vocês e nos encontramos na próxima resolução de questão referente à biologia. Obrigada.